Pedro foi meu primeiro amor. Conheci-o ainda na escola e desde o começo o jeito dele me fazia rir como ninguém. Crescemos juntos em uma pequena cidade, sempre cercados pelos mesmos amigos, pelas mesmas ruas e histórias. Mas era como se ele e eu tivéssemos um mundo só nosso. Pedro me compreendia em um nível que nunca ninguém conseguiu. E quando nos casamos, aos 21 anos, ninguém duvidava que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma vida feliz e longa. O casamento, embora simples, era repleto de pequenos momentos de felicidade genuína. Passamos os primeiros anos entre viagens curtas, jantares improvisados e sonhos sobre o que faríamos juntos no futuro. A notícia da primeira gravidez veio como um presente. Pedro ficou radiante e fazia planos para o filho como se ele já estivesse ali, correndo pela casa. Dizia que queria ensinar nosso filho a jogar futebol, a pescar e passava as mãos pela minha barriga falando como seria nosso futuro a três. No dia em que entrei em trabalho de parto, ele saiu rapidamente para buscar a bolsa com nossas coisas no carro e prometeu que voltaria em minutos. Mas Pedro nunca mais apareceu. Esperei horas entre uma contração e outra, olhando para a porta e acreditando que ele entraria a qualquer momento. Meu coração apertava e uma sensação de vazio começou a se instalar à medida que o tempo passava. Ele não voltou naquela noite, nem na semana seguinte, nem no mês que se seguiu. Fizemos buscas, falamos com a polícia, colocamos anúncios, ninguém sabia de nada. Eu já não sabia mais o que pensar. Às vezes acreditava que ele tinha sido sequestrado, outras vezes pensava que talvez ele estivesse ferido em algum lugar, ou até mesmo morto. A dor de sua ausência se misturava com o cansaço de ser mãe solteira, as noites sem dormir, os momentos de desespero ao ver meu filho chorar, sem saber como consolá-lo. Tudo aquilo eu vivi sozinha. Passei noites esperando uma ligação, uma pista, qualquer coisa que pudesse trazer Pedro de volta. Os anos passaram. Meu filho Daniel cresceu sem o pai, mas com uma mãe que o amava mais que tudo. Era um menino curioso, com um sorriso que lembrava o de Pedro, e quando o olhava, eu sentia um misto de orgulho e uma saudade que nunca se apagou. Daniel foi o meu porto seguro, a razão pela qual eu segui em frente. Com o tempo, a cidade inteira parou de falar sobre o desaparecimento de Pedro, e eu mesma aprendi a viver sem respostas. Até que, 20 anos depois, num dia comum, ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, senti o coração quase parar. Lá estava ele, Pedro, de pé, com um semblante envelhecido e uma expressão que eu mal conseguia decifrar. Os olhos tinham perdido o brilho de antes, e as rugas ao redor de sua boca faziam parecer que ele havia sofrido muito ao longo dos anos. A boca se abriu para falar, mas eu não ouvi nada por alguns segundos, paralisada pelo choque. Pedro começou a explicar com a voz trêmula. Contou que naquele dia, quando saiu para buscar a bolsa, tomou uma decisão que mudou tudo. Decidiu fugir. Disse que por mais que gostasse de mim, estava apaixonado por outra pessoa há anos. Ninguém menos que minha prima Ana. Eles tinham um caso e ele não conseguia suportar a culpa, mas tampouco tinha coragem de me contar a verdade. Então, achou que o mais fácil era sumir e deixar para trás tudo o que construímos juntos, sem olhar para trás. Enquanto Pedro falava, senti meu peito se apertar. Ele continuou dizendo que viveu com Ana todos esses anos, mas que as coisas mudaram. Ele estava doente, debilitado, e Ana o deixara porque não queria cuidar de um homem doente. Sem ninguém para apoiá-lo e sem amigos ou família, ele pensou em mim. Sabia que eu era a única pessoa a quem ele poderia recorrer. O que senti naquele momento é difícil de descrever. Era como se o mundo ao meu redor estivesse em câmera lenta. O homem que eu amava, que jurou estar comigo para sempre, não só me abandonou, mas também passou todos esses anos ao lado de outra pessoa. E agora ele estava ali,
na minha porta, me pedindo ajuda, como se fosse natural que eu, quem ele traiu e deixou para trás, o acolhesse. Ele pediu desculpas, alegando que a juventude e a insegurança o fizeram fugir. Disse que se arrependeu, que pensou em voltar várias vezes, mas nunca teve coragem. Agora queria o meu perdão e o meu cuidado. Lá estava eu, parada diante daquele que um dia foi o meu mundo, segurando todas essas emoções, a raiva, a mágoa, a lembrança do amor que sentimos e a dor de ter sido traída. Olhei para Pedro e não sabia se sentia pena ou desprezo. Ele estava ali, mais fraco, vulnerável, e por um segundo senti o instinto de cuidar dele. Mas então pensei em todos os anos que passei sozinha criando nosso filho, com o vazio que ele deixou, que eu nunca consegui preencher. Meu coração estava dividido. Parte de mim queria fechá-lo para sempre e mandá-lo embora, deixar que ele encarasse as consequências de suas escolhas. Outra parte, talvez aquela garota que um dia o amou profundamente, queria dar uma chance, talvez uma oportunidade de redenção. Eu precisava decidir se minha compaixão era maior do que minha dor. Olhei para Pedro e, enquanto ele esperava uma resposta, senti que esse era o momento de escolher quem eu queria ser. O que eu devo fazer? Oiê, pessoal, tudo bem? O que você deve fazer, hein, amiga? Você nada, né? Esse homem te abandonou com um recém-nascido, ainda no hospital, e você ainda pensa se deve ou não ajudar ele? Olha, eu acho que você não tem nem o que pensar. É claro que não, né, amiga? Mas isso é você. O seu filho já é outra história. Porque querendo ou não, ele é pai dele e sempre vai ser. E por mais que ele não tenha sido presente na vida dele, ele continua sendo o pai dele. Uma coisa não anula a outra, pelo menos na minha opinião. Se eu tivesse no lugar do seu filho, mesmo que o meu pai não tivesse sido presente na minha vida, eu com certeza eu faria alguma coisa para ajudar o meu pai. Mesmo que não fosse uma coisa assim diretamente, eu ia tentar ajudar de alguma forma. Daí vocês vão me dizer, tá, mas o pai dele não fez nada por ele, abandonou ele quando era bebê no hospital e tal. A questão é, eu tentaria ser uma pessoa melhor do que o meu pai foi comigo. Mas por outro lado, eu não acho que exista certo ou errado. Eu acho que tanto você como o seu filho, vocês têm que seguir o coração de vocês e fazer aquilo que vocês acham que é o certo. Se vocês dois resolverem ajudar o seu ex-marido, ótimo, ninguém pode julgar vocês por isso, porque só vocês dois sabem o que vocês viveram. E se vocês também decidirem, optarem por não ajudar ele, também ninguém pode julgar por isso. Ninguém pode julgar vocês dois porque, novamente, só vocês dois sabem aquilo que vocês viveram. A vida de vocês, são as escolhas de vocês. Eu acho que eu tentei ajudar e acho que terminei só criando mais dúvidas, né, na sua cabeça. É, gente, agora eu compliquei, porque eu tentei ajudar e daí eu acho que eu terminei criando mais dúvidas na cabeça dela. Porque eu falei que eu ajudaria sim, se fosse o meu pai, porque eu tentaria ser uma pessoa melhor do que ele foi comigo quando eu era criança. Por outro lado, eu falo que ela também não tem obrigação de ajudar. Não sei, gente. Tô confusa. Me falem vocês, o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar desse filho, no lugar dessa mãe? Deixem aí nos comentários, por favor. E deixem aquele joinha para ajudar no fortalecimento do canal. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.